Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre. Mas antes de discorrermos sobre este tema, peço que você se inscreva no canal que vai estar aqui no rodapé desse vídeo. Se inscreva no canal EBD Restinga no YouTube e também no Facebook, @EBD Restinga no Facebook. Dito isto, vamos discorrer sobre o nosso tema de hoje, sobre a nossa segunda lição do terceiro trimestre, que diz o seguinte: o despertamento espiritual, um milagre. Esse despertamento espiritual ele emana de Deus e é uma coisa que é misteriosa. Por isso que este tema diz que esse despertamento espiritual é um milagre. Esse despertamento espiritual ele serve também para a restauração. Foi o que nós vamos ver lá no capítulo 1 e versículo 1 de Esdras, que diz o seguinte, no primeiro ano do reinado de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. O Senhor despertou o espírito de Ciro. O próprio Deus é quem faz esse despertamento. E o tópico 1 também vai falar um pouquinho sobre esse despertamento, que diz o seguinte: tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. A qual eu li aqui, foi o próprio Deus que despertou o espírito de Ciro, para abençoar e para restaurar Jerusalém e Israel como um todo. E como os irmãos que têm acompanhado viu na aula anterior, que o rei Ciro sitiou toda a Babilônia e aí tomou o império do rei Nabucodonosor, ao qual estava seu filho Belsazar naquela ocasião, pois o rei Nabucodonosor não se encontrava, como os irmãos já viram na íntegra na lição anterior, E daí o rei Ciro tomou a cidade e se tornou rei daquela cidade e posteriormente daquele império. E aí o Senhor despertou Ciro, o rei Ciro. Ciro é um rei do Medo-Persa, que é um rei pagão, na verdade, Era um povo pagão, que adorava deuses e a seus ídolos, Mas, mesmo assim, Deus utilizou-se de Ciro, instrumentalizou Ciro para que abençoasse o seu povo. Nós vamos ver também, aqui, um fragmento do comentarista, ele diz o seguinte: Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério, É algo misterioso. Nós, com nossas mentes e com nossa capacidade de compreensão humana, não vamos compreender de forma alguma esse feito que Deus fez na ocasião de Ciro, que o despertou, Esse versículo que diz lá em 1 de Esdras, que diz que o próprio Deus despertou o espírito de Ciro. Então isso é misterioso, não emana do próprio Deus, mas é um mistério, E esse mistério, como eu falei, com a mente ou com a capacidade humana, com o seu intelecto e o meu, falando humanamente, nós não conseguimos compreender algo tão maravilhoso dessa forma. Por isso que nós temos o Espírito Santo para nos esclarecer, dar-nos o esclarecimento sobre essas e outras situações misteriosas do nosso Deus, Amém? E também o despertamento serve para quê? O despertamento serve para nós aprender sobre os mistérios de Deus, Esse despertamento serve para nós aprender, como falei há pouco, o Espírito Santo é aquele que dá a interpretação a estes mistérios. Então, se serve para nós aprender, nós temos que estar disponível como vasos, na mão do olheiro, para que ele possa nos usar e dar-nos este despertamento e esta aprendizagem. Como eu costumo dizer sempre, um bom professor, um bom educador cristão, ele tem que sentar para aprender. Para ensinar, tem que primeiro que aprender e sentar, E aprender com quem? Aprender com os nossos irmãos com mais experiência, mas também e principalmente com o Espírito Santo, que se utiliza daquele irmão que tem
o dom da palavra, daquele irmão que tem uma facilidade, uma capacidade melhor de interpretação, pois é o Espírito Santo que está nele que faz o tal. E aqui em Isaías, ele nos deixou um versículo que é muito interessante. Eu vou ler. Isaías capítulo 50 e versículo 4. Acompanhe comigo. Isaías capítulo 50, versículo 4, que diz o seguinte: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. A palavra erudita, entre outros significados, quer dizer que domina o assunto, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aquele que aprende. Amém? Como aqueles que aprendem. Veja que na parte B do versículo, ele desperta o ouvido para que eu ouça como aquele que aprende. Como eu falei, para você saber algo, dominar um assunto, você tem que sentar para aprender. E o Espírito Santo, aqui o profeta Isaías deixa bem claro que o Espírito Santo é aquele que fala-nos, né? Dá-nos na interpretação, né? Desse mistério. Pois se eu buscar do meu intelecto, de mim mesmo, da minha própria capacidade, será em vão, porque a nossa capacidade ela é falha, né? Mas o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é aquele que faz algo sobrenatural. Essa é a palavra. É algo sobrenatural. Este sobrenatural de Deus, ele quer nos fazer conhecer a mim e a você. Amém? No segundo tópico, nós vamos ver que qual as finalidades desse despertamento. Qual a finalidade? Né? No caso aqui, no nosso tema, onde eu li Esdras 1 e 1, a finalidade, primeiro, a restauração nacional de Israel. Né? Deus desperta o espírito de um rei pagão, como eu falei, o rei Ciro, né? Para abençoar os israelitas. Esse fato foi profetizado há 180 anos antes pelo profeta Isaías. Isaías já tinha falado 180 anos antes que o povo de Israel, e Jeremias também, né? Jeremias 29, 10, que eu já li na aula anterior, né? Que depois que passasse 70 anos, o povo voltaria a este lugar. E Isaías também, há 180 anos antes de se consumar essa profecia, ele já havia dito que um rei iria invadir e iria tomar a cidade, né? Mas após os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Vamos acompanhar. Acompanhe comigo Isaías 44 e 28. Estou aqui no livro de Isaías, vou voltar um pouquinho. Isaías 44, está aqui, e 28, que diz o seguinte: Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao tempo funda-se. Isso aqui ele já estava profetizando que Jerusalém iria ser restaurada e o templo seria reconstruído, né? Isso 180 anos de acontecer este fato. Este foi a primeira finalidade do despertamento, né? A segunda é a restauração espiritual de Israel, que é tão importante quanto a primeira, né? Porque Israel foi levado cativo, ficou 70 anos e certamente pegou os costumes pagãos que tinha na Babilônia. Pois depois de 70 anos, essa cultura foi introduzida ao povo, que antes tinha uma cultura de adoração ao Deus único e verdadeiro. E daí, com o passar dos anos cativo, com o passar dos anos escravo, uma nova cultura lhe foi introduzida. Então ele certamente pegou essa cultura pagã. E o nosso Deus, a finalidade que ele tinha para com Israel era restaurar espiritualmente, moralmente também, e não somente a restauração nacional, né? Ou a restauração da cidade de Jerusalém, né? De Israel como um todo, e a reconstrução do templo. Deus tinha algo muito mais especial para com Israel. Era a sua restauração espiritual.
porque espiritualmente é que nós conseguimos nos aproximar e conhecer e sentir a glória de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a restauração espiritual era necessária para que Israel, afastado como estava, 70 anos no cativeiro, e aí tinha adquirido os costumes porque foi instruído assim ao longo dos anos na Babilônia, e Deus precisava fazer essa restauração espiritual para que o povo voltasse a prestar o culto ao único Deus e não a deuses pagãos onde eles estavam introduzidos lá na terra. E essa restauração espiritual, que é a nossa segunda finalidade, né? Diz o seguinte aqui, ó, eu peguei um fragmento aqui do comentarista que diz: Deus quer usar o homem como seu instrumento para promover a restauração espiritual do seu povo. Esse é o nosso Deus. Mas só são usados aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Aqui é interessante que ele falou uma palavrinha que é muito até comentada no meio evangélico. Quando a gente vai evangelizar as pessoas, a gente sempre usa muito essa palavra, né? Do livre-arbítrio, do escolha. Eu uso muito também a parábola do semeador, pois o homem vai colher aquilo que planta. Então, para estar disponibilizado, né, seguir a orientação de Deus, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher ou não escolher. Ciro, após ser despertado, ele poderia dizer não. Não, eu vou continuar com o povo cativo. Agora vai ser escravo do reino Medo-Persa e não mais da Babilônia, como era anteriormente, o outro rei. Mas Ciro escolheu se disponibilizar, né? No livre-arbítrio que ele tinha, ele escolheu, ele disse sim para o Senhor. Sim. E assim o Senhor concretizou as suas promessas através do rei Ciro. Mas ele poderia ter dito não também, pois ele tinha livre-arbítrio, assim como todos nós temos, de seguir ou não o mestre, sabendo que a cada escolha feita há uma consequência juntamente com ela, né? E que bom, Ciro fez a escolha correta e assim abençoou o povo, o deixando voltar para a sua terra e fazer a reconstrução necessária, né? Que houve a restauração material, no caso a restauração nacional, né? A reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, e houve a restauração espiritual, que voltaram a prestar o culto a seu Deus, né? Sem paganismo, só o único Deus verdadeiro. O nosso terceiro tópico também diz o seguinte: Deus cumpre as suas promessas. Como eu citei Isaías 44 e 28, né? 180 anos antes do acontecido, de o povo ser levado cativo, Deus já havia falado que isso aconteceria e depois desse tempo o povo voltaria àquele lugar, né? Como Jeremias 29:10 diz, voltaria àquele lugar. Então, Deus, assim, cumpriu com as suas promessas. Ele tinha prometido profeticamente que o povo retornaria e o povo retornou, de fato, para Jerusalém. Aqueles que quiseram, é claro, não foram todos. Se não for ler o livro de Neemias, vai ver que não foram todos que se disponibilizaram. Por quê? Porque eles já estavam acomodados, já tinha moradia fixa, já estava na sua zona de conforto, e ele não queria ter todo aquele trabalho, né? Toda aquela labuta para reconstruir todo aquele lugar. Dá trabalho, vai ser muito esforço físico. Mas aqueles que se disponibilizaram e disseram sim, Deus o abençoou. Aí é onde entra o que eu falei anteriormente, o livre-arbítrio. De querer ou não querer. Uma parte do povo não quis. O rei Ciro disse para se todos quisessem, todos poderiam voltar para Jerusalém. Só que nem todos quiseram. Só um grupo de pessoas é que conseguiu voltar
ou melhor, quiseram voltar para Jerusalém para fazer a restauração do templo e dos muros e da cidade também de Jerusalém. Mas Deus cumpriu sua promessa igual, porque ele disse que o povo voltaria, o povo de fato voltaram, né? Aí aqui diz o seguinte: pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Vamos ler lá em Jeremias, acompanhe comigo. Jeremias capítulo 27 e versículo 22 também fala sobre este cumprimento da palavra de Deus. Jeremias capítulo 27. Vamos poder pegar a Bíblia aí, acompanhar comigo essa leitura. A gente estamos falando sobre a história do povo de Israel, irmão. Isso é muito importante, a gente conhecer a história dos israelitas, que é o povo que foi escolhido por Deus. E quando nós chegarmos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, eles também estarão lá, né? Eles também estarão lá. É um povo escolhido assim como nós fomos, ou somos, né? Escolhidos como gentios para, em Cristo Jesus, adquirir a salvação igual aos israelitas, né? Ele pode não reconhecer agora, mas para aqueles que leem a Bíblia e conhecem a história lá no livro de Apocalipse, vai chegar um momento que eles vão se dobrar e vão reconhecer que o Cristo já veio. E aí ele virá como rei e salvará esse povo. E esse povo estará conosco também lá no céu. É importante nós conhecermos sua história e sua trajetória aqui. Teve percalços, muito trancos e barrancos, né? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, salvou muitas e muitas gerações de Israel. E também deixou algumas gerações sofrerem por conta da sua iniquidade, do seu pecado e da sua má escolha. Mas é bom nós conhecermos sobre a história de Israel. É importante. Está na Bíblia, né? E é verdadeira. Tá? É dado histórico. Né? É dado histórico. Se você for em Israel hoje, tem muitos fragmentos de dados históricos de muitos profetas que estão aqui escritos na Bíblia. Né? É importante nós conhecermos. Então acompanhe comigo Jeremias capítulo 27, versículo 22, que vai nos dizer o seguinte. 27 e 22. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Falar a ele, o lugar que ele falar, tornar a trazer, é a Jerusalém, é a Judá, né? Então, aqui mostra que Deus cumpre suas promessas. Aqui cumpriu. 70 anos depois, eles se tornaram. Deus é um Deus de palavra, né? Deus é um Deus que não mente e não falha. Quando ele fala, acontece, né? Se ele falou para você, se foi Deus que falou para você, te prometeu alguma coisa, pode ficar certo, meu irmão e minha irmã. Ele cumprirá, né? Aqui ele determinou um tempo de 70 anos. O povo ficaria. Mas muitas vezes Deus promete coisas para mim e para você e ele não nos dá um prazo. Aqui ele deu, um prazo de anos. Porque, na verdade, o nosso Deus não se limita e nem fica preso a espaço e a tempo. Nós que somos limitados, que só sabemos o que está acontecendo nesse momento, não sabemos daqui a um segundo, daqui a uma hora, ou amanhã pela manhã, né? O nosso Deus já escreveu toda a nossa história. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. E quando nós acordarmos amanhã, ele estará lá. E se nós não acordarmos amanhã e partirmos, ele também estará de braços abertos nos aguardando, se nós formos fiel a ele até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então, Deus cumpriu sua promessa, né? Mais um fragmento que eu peguei da lição que diz o seguinte. Deus cumpriu a sua palavra em relação ao Império Babilônico, como eu falei, né? O Império Babilônico reinou por 70 anos, não reinou por 70 anos, levou o povo e o povo ficou 70 anos, mas o Império Babilônico ruiu. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 12, que vai nos falar um pouquinho sobre esse império, que era um império bem poderoso. Se os irmãos for ler a história do Império Babilônico, foi um império bem poderoso, mas não é nada, o poderoso é Deus, né? Deus é que está acima de qualquer capacidade, de qualquer pessoa
ou império ou grupo que se ache superior, o nosso Deus é muito maior. Glória a Deus. Jeremias capítulo 25, versículo... Acompanhe comigo, irmão. 12. Deixa eu só tentar virar a página aqui. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Que diz o seguinte. Acompanhe comigo. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, ao aviso. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles uns desertos perpétuos. Deus também cumpriu a sua promessa sobre Babilônia, que realmente visitou depois desse período, usou o rei Ciro, despertou seu espírito e usou, melhor dizendo, para sitiar e tomar esse império, tomar essa terra e posteriormente abençoar o povo de Israel, como aqui já falei. Lá no livro de Isaías também vai falar um pouquinho, vamos ler, acompanhe comigo Isaías capítulo 45, versículo do 2 ao 6. Isaías 45, vou voltar aqui um pouquinho. Isaías 45, versículo do 2 ao 6. Eu vou ler aqui, acompanhe comigo. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conheceste. Quando ele falou isso, foi falando sobre o rei Ciro, né? Que não o conhecia. Eu conhecer posteriormente. Versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascimento do sol, e desde o poente que fora de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O nosso Deus é único, só tem Ele. Aqui se cumpre também sobre o Império Babilônico. Ele diz que eu despedaçarei os ferrolhos de ferro e quebrarei as portas de bronze. Né? Fala do Império, que era um Império muito forte, era um Império muito poderoso. Só tinha que acontecer uma ação divina para que esse fato se concretizasse. Porque se assim não fosse, não tinha império. Outros impérios tentaram, ou outras nações tentaram invadir e tomar o Império Babilônico, mas não conseguiam. Era um povo que, um império que se alastrou e tomou uma tão grande área naquela época. Se o irmão for ler a história do Império Babilônico, vai compreender melhor a dimensão do que é isso que eu estou falando. Se pegar lá na terra dos caldeus e pegar um mapa do mundo diante do Império Babilônico, ou na época do Império Babilônico, os irmãos vão ter a dimensão e vai compreender melhor o que esse versículo vai falar, né? Vai falar, pois era um império muito poderoso, mas poderoso é o nosso Deus. Nada aqui consegue ser maior, ser mais poderoso, ser mais glorioso, ser mais forte, né? Ter mais poder e magnitude do que o nosso Deus. Nenhum império. Todos eles ficaram só na história e pereceram. O único que permanece para sempre e eternamente é o nosso Deus. Glória a Deus. E nosso tópico 4 vai nos dizer o seguinte: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Né? Quando você é despertado, que o Espírito Santo desperta, ele, consequentemente,
vais fazer-nos obediente à palavra. E eu peguei um fragmentozinho que diz aqui da nossa revista, que diz o seguinte: em obediência a Deus, abre aspas, embora com os costumes da Babilônia, fecha aspas, o culto foi restabelecido exatamente como determinava a lei. Como determinava a lei. Né? Foi restabelecido. Se os irmãos for ler ali Neemias, capítulo 12, versículo do 44 ao 47, os irmãos vão ver. Vamos ler? Acompanhe comigo. Neemias é depois de Segundas Crônicas. Primeiras Crônicas. Livro de Neemias. Opa, passei demais aqui. Primeiras Crônicas. Cadê? Desculpe mais, depois de Esdras, né? Tem Segundas Crônicas, Esdras e vem Neemias. Correção, é depois de Esdras, tá? Capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12 e o versículos do 44 ao 47, que vai nos dizer o seguinte: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia. E santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Se os irmãos lembrarem, Zorobabel foi aquele que o rei Ciro nomeou governador do povo hebreu, para que levasse os seus utensílios para o templo, né? E Zorobabel estava presente aqui. Note que a liturgia foi restabelecida, restaurada completamente, com todas as suas rotinas. Tanto é que ele lembra do servo do rei Davi e o rei Salomão, que o rei Salomão foi que construiu esse templo que o povo babilônico destruiu, que eles reconstruíram. E eles lembraram deles e lembraram liturgicamente como é que ele fazia os cultos, a sua rotina de culto. Então, note que esse despertamento que Deus deu, houve-se a restauração por total, inclusive espiritualmente, do povo de Israel. E os fez obediente à palavra. Mesmo que eles tinham um costume pagão, como eu li aqui, mesmo assim, eles fizeram conforme a palavra de Deus disse. Eles esqueceram todo o paganismo que eles aprenderam e se voltaram para a vontade e o querer de Deus. E foram obedientes. É isso que o despertamento faz com que o homem torne-se obediente à palavra de Deus. Amém? Dizendo isso, eu vou concluir. Gostaria até de concluir com uma pergunta, né? Faço uma pergunta na minha conclusão. Qual foi a primeira grande promessa de Deus aos homens? Qual foi a primeira grande promessa de Deus aos homens? Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que vai dizer que é da semente da mulher, né? Que vai pisar a cabeça da serpente. Vamos ler? Lá no comecinho da Bíblia. Acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui logo no comecinho.
Gênesis capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte: E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que semente de mulher que falava é essa? É aquela semente que nasceu através do Espírito Santo em Maria. Maria engravidou e nasceu o Salvador. É desta semente que lá no livro de Gênesis já falaram sobre esse Cristo prometido, né? E diz o seguinte aqui, eu tomei nota de algo aqui para concluir. Esse Jesus prometido desde o início da Bíblia veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Consolador, o Espírito Santo, e assim nos despertou no Espírito, igual fez com o rei Ciro. Igualmente com o rei Ciro foi feito, igual fez com nós, né? Nos despertou o Espírito, né? E nos salvou. Para concluir, eu vou ler João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, acompanhe comigo, já estou concluindo. João capítulo 14, 12, 14, 16 e 17, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Jesus aqui falara, quando ele fosse assunto ao céu, viria o Consolador para que estivesse conosco para sempre, né? E nos instruísse e estivesse em nós. O mundo não o conheceu. Eu não o conhecia antes de conhecer a Cristo. Não sabia, né, sobre este Consolador. Mas este Consolador está presente. E ele não é só Consolador, ele é instrutor, ele é ajudador, né? Ele é aquele que nos ajuda, leva as nossas orações, as nossas súplicas, né? Quando nós não sabemos o que dizer, mas ele leva e interpreta ao Pai aquilo que nós estamos precisando e as nossas necessidades. Glória a Deus. Dizendo assim, eu quero concluir agradecendo aos irmãos que têm estado conosco, participando, né, das gravações, acompanhando as lições bíblicas, né? Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família. E mais uma vez eu peço, compartilha, curte, se inscreva no canal, para que mais vidas possam ser alcançadas através dessa mensagem. E que o Senhor Jesus possa salvar vidas, e vidas passar a conhecer este Consolador e este Deus tão maravilhoso a qual nós servimos. Glória a Deus. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.